Eu tenho certeza que o Senhor que te atraiu para este lugar, Ele já preparou tudo o que você precisa. Eu quero convidar você a realmente imergir, a realmente mergulhar, se deixar envolver pelo poder do Espírito Santo. Porque Ele sabe tudo e Ele tem tudo preparado, amém? Quero agradecer de todo o coração aos pastores desta igreja, que nos receberam com tanto carinho, pastor Joel, toda a sua família, as pessoas que têm nos abraçado, os nossos líderes, diáconos da igreja, os líderes, enfim, todos vocês. É um carinho muito grande, nós somos parte da mesma família. Servimos a Deus na família quadrangular que se reúne no Pará. Lá nós estamos vivendo uma dimensão. E por que eu estou falando isso? Porque tudo que Deus está fazendo aqui, eu já vivi isso. Nós já vivemos no Pará isso aqui, esse avivamento. E aí você vai entender que o que Deus está fazendo aqui é um começo de algo grandioso. E com toda certeza você está nesse propósito, porque senão você estaria fazendo outra coisa agora. Você teria sido envolvido por outra coisa, por outro compromisso, por outra atividade. Então, por mais que você ainda não consiga ver agora, eu sei. Pelo tanto que eu já vejo e sinto e percebo o operar de Deus, eu posso ver em cada um de vocês um instrumento poderoso que Deus está levantando neste tempo. Muito além do que você mesmo possa imaginar. Eu estou vendo crianças, eu estou vendo pré-adolescentes aqui, eu estou vendo jovens, senhoras, senhores. Eu quero que você saiba que todos são chamados, são nomeados, são convocados por Deus para serem instrumentos dele. Muitas pessoas perguntam o segredo do desenvolvimento da igreja quadrangular. Alguns dizem, é porque eles trabalham em célula. Não, existem muitos lugares que se trabalha em célula e não avança. Não é um método, entenda aí, não é um método, não é uma fórmula. É quando a igreja começa a perceber, quando nós começamos, como a gente diz lá fora, quando a ficha cai, e a gente começa a perceber que igreja não é limitado a um pastor no púlpito pregando e as pessoas ouvindo e recebendo e dependendo apenas disso. O reino de Deus, ele é formado quando a igreja, ele avança, quando a igreja, que somos todos nós, começa a compreender o seu papel. Para que ela existe? Por que Deus te chamou? Por que você está sentado aqui? O seu propósito, quando você descobre o seu propósito, tudo muda. Começa a abrir uma perspectiva ampla sobre você. E você vai compreendendo que não é pelo que tu tens, ou pelos as tuas características, não. É pela tua disposição em dizer, eu estou aqui e eu quero servir a Deus. A disposição para servir. Deus tem levantado uma igreja que serve. Deus tem levantado um povo que entende que crescimento não é glória humana. Não é ter ou conquistar ou dominar humanamente falando. Mas que o crescimento é servir. É se colocar à disposição de Deus para ser bênção. É sofrer o que os outros sofrem. É ver. O grande segredo do Evangelho ter alcançado o mundo todo é porque Jesus olhava as pessoas e ele via as pessoas. E ele se compadecia das pessoas. Ele entendia o sofrimento delas, ele entendia as dores delas, ele entendia as limitações que elas tinham. E ele então procurava chegar perto delas, para de alguma maneira abençoar, para alguma maneira servir, para alguma maneira mudar alguma coisa na perspectiva de vida que aquelas pessoas tinham. Esse amor que Jesus fazia isso, é o amor que hoje em dia Ele quer.
E Ele precisa que a igreja receba. Fique de pé no seu lugar. Quantos de vocês trouxeram celular? Eu trouxe, mas o meu está ali com as meninas que estão me ajudando ali fora. Então, eu não estou com ele aqui no púlpito. Às vezes eu trago, porque as anotações, às vezes eu tenho anotações das minhas palestras no celular. E às vezes eu leio a Bíblia também no celular. Quem tem celular aí, levante seu aparelho de celular. Tá. Eu quero que você segure o seu celular e deixe o seu irmão ver o seu celular. Deixa a pessoa perto de você olhar para o seu celular, ver o modelo. Aí tem gente que vai dizer assim, puxa, o teu celular é da hora, hein? Teu celular é top. Aí você vai dar as especificações do seu celular. Quais são as especificações do seu celular? Quando a gente vai comprar um celular, a gente não sabe nem o que escolher, porque agora mesmo eu fui pesquisar sobre um celular, o meu estava com pouco espaço de memória, eu queria comprar um celular com mais capacidade, aí eu fui pesquisar, aí o rapaz ficou falando tanto dos aparelhos que eu não consegui me decidir por nenhum. Esse aqui tem câmera tripla, esse aqui não sei o que mais. A maioria das funções a gente nunca nem usa, né? Mas a gente quer ter um que é assim, assim, assim. Segura o teu celular, porque o Espírito Santo começa a tratar conosco. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher hoje, se alguém dissesse para você, eu quero te dar um celular, qual celular você escolheria? Você pode escolher um celular. Qual celular você escolheria? Você iria pela marca? Ah, eu quero um iPhone. Ah, eu quero um Android. Eu quero não sei o quê, mas eu quero um S10, não sei o quê, um iPhone, não sei nem que número tá o iPhone, né? Porque ele vai embora e aí você vai. Você escolhe pela marca? Você escolhe pelo modelo? Você escolhe pelos megabytes? Você escolhe pelo RAM de memória? Você escolhe pelos aplicativos? Pelas funções? Mas deixa o Espírito Santo te dizer uma coisa. Se você estiver precisando muito numa emergência, e você precisa usar um celular naquele momento, se você precisa usar um celular, se você tem necessidade de usar um celular para fazer uma ligação ou mandar uma mensagem, naquele momento, e você tem 2 aparelhos de celular, um desse aí, da hora, cheio de coisa, caríssimo, top das galáxias. E você tem um Peba, lá no Pará eles chamam Pebinha. Aquele, né? Aquele. Né? Que só serve para ligar. Mal a mal recebe um SMS, assim, bem fraquinho. Mas tem um detalhe. Aquele top das galáxias está com a bateria descarregada, fraca. E o Pebinha está, ó, bombando 100%. Se você precisa de um celular, você vai olhar para os 2 aparelhos, qual você vai escolher para usar? Hã? Pergunta da pessoa do seu lado. Qual você escolheria? Coloca a mão no ombro da pessoa que está perto de você. E começa a ouvir o que o Espírito Santo está falando. Deus está levantando pessoas hoje para levar a sua mensagem, para levar a sua palavra, para chegar nas pessoas. Deus está criando conexões hoje. Deus precisa de conexões hoje, de conectar com pessoas que estão precisando de Deus, que estão em algum lugar. E Ele está procurando instrumentos para isso. Deus não vai olhar o teu grau de cultura, as tuas especificações, os teus doutorados, embora tudo isso seja importante, você precisa investir na sua educação, na sua formação. Mas na hora
de cumprir, de ser usado por Deus, de Deus usar para levar a sua palavra, para usar, para alcançar alguém, para criar uma conexão. O que realmente vai importar para Deus não é a tua gama de características, a tua gama de cultura, ou de dinheiro, ou de posição, ou disso e daquilo. Não são as tuas especificações humanas que vão importar. Não é isso que vai fazer a diferença, não é isso que vai te tornar um instrumento de Deus. Entende o que o Espírito Santo está nos trazendo para essa imersão. O que vai realmente importar para Deus é o que está te movendo, o que tem dentro de você, a tua bateria. A tua bateria. Não importa se você se acha uma pessoa tão leiga, eu não sei nem falar direito, acho tão bonito quem fala, eu não sei falar direito, eu não pude estudar, ou então, eu não tenho tempo, eu sou ocupado, eu sou tímido. Não importa quantas especificações diminutivas você possa se dar. O que Deus quer encontrar é a força do Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo é a bateria que vai nos manter. É Ele que vai fazer a diferença nas nossas vidas. É Ele que vai realmente importar para os propósitos de Deus. Deus quer criar conexões com o mundo. E os instrumentos que Ele tem somos nós, somos cada um de nós. Às vezes você se acha tão fraco, tão incapaz, mas é você colocando-se nas mãos de Deus e dizendo: eis-me aqui. O Senhor vai te usar, porque o que importa é o que tem dentro de você. O que importa é a bateria. O que faz você ter valor, o que te sustenta, o que te faz ser útil é a tua bateria. E a bateria é o Espírito Santo, e Ele quer nos encher. Ele quer nos dar a sua plenitude neste dia. E nós louvamos o nome do Senhor. E o convite de Deus nesta tarde para nós é: vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos receber essa plenitude. O Imersão faz um convite: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. No livro de Atos. No capítulo 1. Aleluia. No capítulo 1. Aleluia. Está ali o texto, mas a gente vai ler na Bíblia. Vamos ler juntos, é um texto muito conhecido. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o... Continue para mim. O que o Espírito Santo deseja nos perguntar esta tarde é: quantos desejam receber o poder? Olha ao seu redor enquanto você levanta a mão. Veja quem deseja receber o poder. E agora o Espírito Santo vem e pergunta para mim e para você: para quê? Pergunte da pessoa perto de você: para quê? Espera ela responder. Para quê? Você diz: eu quero receber o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que você quer o poder do Espírito Santo? Coloca a mão no seu coração e diz: Espírito Santo, eu quero a resposta. Eu quero sair daqui com essa resposta na minha vida. Eu tomo posse em nome de Jesus. Podeis sentar. Para que você deseja o poder? Para que você deseja o poder? Essa é a pergunta principal da igreja. Nós temos pessoas
que vêm na igreja porque elas querem alguma coisa, elas querem encontrar o poder, elas querem encontrar a cura, elas querem encontrar uma resposta para a sua vida. A maioria de nós, de todas as pessoas, tem motivos amplamente egoístas para ir buscar a Deus. Nós queremos uma cura, nós queremos a solução de um problema, nós queremos resolver um conflito na nossa família, nós queremos receber poder, nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos avançar. Então, quase todos os nossos sentimentos e desejos são egoístas, são para nós. Eu quero a bênção, eu quero o poder, para eu ter força para lutar, para eu ter força para vencer. Eu quero receber, ser cheia do poder, para eu enfrentar as lutas da vida, para eu isso, para eu aquilo. Então o Espírito Santo vem nesta tarde e diz: eu quero te ensinar, eu quero realinhar os teus pensamentos, e eu quero te mostrar por que ele vem. Quando é que o Espírito Santo vem? Para que ele vem? E o próprio Senhor Jesus, ele nos deu a resposta quando ele disse: vocês vão receber o poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber esse poder. Mas aí ele dá o para quê? Vocês vão receber o poder para quê? Para ser o quê? O Espírito Santo não é um dom egoísta. O Espírito Santo não é uma coisa que Deus te dá como um brinquedo para ti fazer isso ou fazer aquilo. O Espírito Santo é ferramenta de Deus. O Espírito Santo, ele vem sobre a igreja para transformar a igreja passiva numa igreja ativa. Ele vem para mudar a perspectiva das nossas vidas. O Espírito Santo não é um critério de salvação, entende isso? A pessoa pode nunca ter recebido o batismo com o Espírito Santo e ser salva. Você sabia disso? O Espírito Santo não é um critério de salvação. Você vai ser salvo se você receber Cristo, entregar a sua vida para Ele e passar a viver e cumprir a sua palavra, levar uma vida cristã e confiando em Deus, você vai receber a salvação. Se você receber Cristo mesmo e entregar a sua vida para Ele e viver na presença de Jesus, você vai receber a salvação, ela já é sua. Você pode ter certeza da sua salvação. Então, se Deus preparou o Espírito Santo para a igreja, foi com propósitos específicos. Se Ele disse, vocês vão receber, e os discípulos, Ele fez essa promessa para a sua igreja daquela época, receber, os que estavam ali, eram seus apóstolos, discípulos, pessoas que o seguiam. E Ele viu que eles eram pessoas comuns. Alguns eram um celularzinho melhor, pouquíssimos eram tops e a maioria era peba. E então Ele olhou para aquele povo todo e Ele disse, vocês vão precisar de alguma coisa, para que vocês entendam que vocês serão capazes de fazer coisas muito além do que vocês podem imaginar. Vocês vão receber um presente que eu vou dar, que não vai mudar só a sua vida, que não vai ser só para você, não vai ser alguma coisa que você diz, eu tenho. E existe muito isso às vezes, pessoas que dentro da igreja fazem questão de arrogar o quanto elas são cheias do poder. Às vezes nós condicionamos o agir de Deus para o querer ou fazer humano. Tem pessoas que pensam que Deus só vai me ungir e me abençoar e me usar se eu disser, hoje de madrugada eu estava orando uma noite toda em oração, ou então, eu estou jejuando. E às vezes nós fazemos questão de mostrar para as pessoas a nossa vida, o quanto a gente jejua, o quanto a gente ora. Eu vou dizer uma coisa para você. Você nunca vai saber, a não ser quando é propósito de igreja, como vocês estão fazendo aqui, né? Mas normalmente no dia a dia, você nunca vai saber se eu orei. Você nunca vai saber se eu jejuei.
Porque eu não vou subir no púlpito e dizer: eu estou jejuando há não sei quantos dias. Para que eu estou informando isso? Para que você passe a acreditar mais no que eu vou falar, porque eu jejuo? Nenhum agir de Deus depende de mim. O agir de Deus, ele é através de qualquer pessoa que se coloca nas mãos de Deus. Ele não é de um profeta que se diz profeta. Ele não é de um curandeiro que se diz cura, que pode curar, que tem o dom de cura. Muitas vezes nós como igreja temos buscado os dons e queremos os dons. Eu quero ser profeta, eu quero orar e ter o dom de cura. E a gente começa até às vezes idolatrar pessoas dentro do meio evangélico. Porque aquele ali é um profeta, aquele ali é o que tem dom de cura, aquele ali fala, aquele ali faz isso, faz aquilo. Nós trazemos muito da nossa herança anterior, da idolatria, de achar que as pessoas, elas são capazes de te prover alguma coisa. Sabe por que eu estou tão tranquila aqui nesta tarde? Porque eu sei que o que Deus quer fazer aqui não depende de mim. Não depende das minhas qualificações. Não depende de quem eu sou. Depende de quem Ele é. Por isso eu quero fazer um ato profético com toda a igreja. Que você sentado mesmo, coloque as suas mãos, as duas mãos, como se elas fossem uma bandeja. Faça uma bandeja. Faça uma bandeja. Isso é profético. Faça uma bandeja. E receba o que o Espírito Santo está dizendo. Tudo o que você precisa. Tudo o que você anseia. Tudo que talvez nem chegou ainda no teu coração. Tudo que Deus preparou, tudo que Deus deseja, tudo que Ele sonha para você. Todo o propósito grandioso que Deus tem para você, Ele já preparou. E Ele te trouxe aqui para te servir. Se você colocar a sua vida hoje como essa bandeja, tenha certeza que Deus vai colocar aí tudo o que você precisa, porque Ele tem. Ele tem. Se você está precisando de cura nesta noite, não vai ser eu que vou curar você. O Espírito Santo tem a cura que você precisa. Deus tem a cura que você precisa. Jesus tem a resposta que você precisa. Se o teu lar está precisando de paz, de união, se você está sofrendo por enfermidades, por dores, por problemas financeiros ou por problemas de relacionamento, se você tem dúvidas, se você tem sentido tristeza ou um vazio, parece que você não consegue encontrar, nós precisamos ser as pessoas que entendem o que é o Espírito Santo. A gente canta na igreja, mas a gente não tem a noção exata. A gente canta que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Olha o que você está cantando. Que Ele cresça e eu diminua. Mas por que a gente está tão preocupado em ser alguma coisa? Em especificações do nosso aparelho, em características ou potência humana. Se tudo que vai fazer a diferença é o que está dentro de nós. É a bateria que vai fazer a diferença, é o que te move. É o que te aciona, é o que te mantém. Não importa se você custou R$10 ou se você custou R$1.000, R$2.000, R$5.000 que tem celular desse preço. Querido, Deus não está olhando aqui e classificando ninguém pelo preço humano, ou pelos títulos, ou pelas especificações.
Deus está olhando cada um de nós, Ele está olhando essa bandeja agora e Ele sabe. Tudo que tu precisas, os teus anseios, as tuas expectativas, as tuas dores, os teus medos, as tuas tristezas, a ansiedade, Ele está dizendo: lança sobre mim toda a tua ansiedade. Lança, porque eu tenho cuidado de você. Eu tenho cuidado de você. Deus está colocando aí, começa a receber. Ele sabe. Senhor, eu sei que tu estás enviando o teu poder agora. Eu sei que o Senhor trouxe a tua igreja aqui para servir. A gente diz que Ele é servo de todos os irmãos. Jesus é servo. Vai colocando a tua bandeja para Deus. Coloca a tua família. Coloca tudo agora na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Infinita humildade. Olha aí. Servo de todos os irmãos. Ele é maior? Sabe como é que Ele mostra que Ele é maior? Não é nos humilhando. Não é arrogando o poder dele. Ele não mostra a sua grandeza te diminuindo, não. Ele não mostra a sua grandeza dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. Ele mostra a grandeza dele nos servindo, nos amando, nos perdoando, nos abençoando, nos restaurando. Nós vivemos num mundo em que cada um só quer saber de si mesmo, onde as pessoas, se puder, elas vão pisar nos outros para crescer, mas o Espírito Santo está servindo uma bandeja para você. Ele está servindo dons e cura e poder e unção, paz, refrigério. Ele está servindo unidade na sua casa, na sua família. Ele está te abençoando com bênçãos financeiras. Ele está colocando tudo o que você precisa. Aleluia. Agora toma posse, diga eu tomo posse. Você crê? Você crê que Ele preparou? Profetiza isso para alguém perto de você. Deus tem tudo o que você precisa. E Ele vai te servir hoje. Não é porque a pastora isso, a pastora é aquilo. Poderia ser qualquer pessoa aqui. O Senhor usa quem diz, eis-me aqui. Se você estivesse aqui, o Senhor ia te usar. E quando você disser, eis-me aqui, o Senhor vai te usar. Eu quero te falar algumas coisas importantes do que eu estou vivendo e do que nós estamos vivendo hoje no Pará. Temos uma garota órfã que teve algumas sequelas graves na sua vida. Abuso sexual, foi abusada, teve uma história de dor. Era como se fosse um bichinho assustado. E ela foi para a igreja e ela achava que ela não tinha nenhum valor. Ela era como aquele objeto dentro de uma loja bem famosa, de uma loja de um shopping, cara, grande, rica, mas lá no meio da loja tem um balcãozinho de coisas estragadas, de coisas que aparentemente não são vendáveis, e então eles colocam num cesto e colocam liquidação. Às vezes são coisas de grife, importantes, mas estão estragadas. Estragou um zíper, estragou uma etiqueta, caiu um botão, está com algum estrago. E aí entra em liquidação. E eu me lembro dessa jovem que foi para a igreja assim. E ela foi convivendo dentro da igreja e o Espírito Santo foi trazendo e fazendo a obra e purificando e limpando, tratando, fazendo tudo o que ela precisava. Tratando todas as áreas dela. Ela foi recebendo cura interior, ela aprendeu a perdoar e a liberar
o passado dela, a soltar as cadeias que prendiam. Ela tinha ódio no coração, ela tinha muitos sentimentos negativos, ela tinha razões para isso. Ela descobriu que ter razão não a fazia feliz, ela abriu mão da razão para ser feliz. E ela ainda não era credenciada, ela foi credenciada no ano passado. Mas ela começou, ela recebeu a plenitude do Espírito Santo. E ela começou a descobrir que o mundo poderia vê-la como um celular peba, mas que ela tinha dentro dela alguma coisa muito forte. E que ela poderia criar conexões. Que ela poderia fazer alguma coisa diferente para as outras pessoas. E ela começou a entender que o valor dela não foi etiquetado por ninguém no mundo. Você já viu aquelas maquininhas de etiquetar preço? O diabo todo dia quer colocar um valor menor nas nossas vidas. Ele quer todos os dias nos diminuir. Ele quer todos os dias nos colocar em liquidação. É enfermidade, é doença, é problema, não sei, é pecado. Para que você se sinta assim. Mas ela foi descobrindo que o valor dela era Deus, era o Espírito Santo. Ela foi recebendo isso. Não importa as especificações que haviam na vida dela. O que era que estava escrito no currículo anterior dela. Abusada, sofrida, com ódio, ressentida, infeliz, fracassada. Ela foi deixando tudo isso para trás. E ela foi recebendo, ela foi plugada, ela foi conectada em Deus. Deus conectou aquela jovem de uma maneira sobrenatural no Espírito Santo. Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer plugar você, Deus quer te conectar, Deus quer te encher da energia e da força que ninguém vai compreender e nem você. E ela começou a fazer sem alarde. Aos poucos ela percebeu que ela conversava com seus colegas na escola. E eles começavam a gostar de conversar com ela. E ela foi influenciando, e ela levava eles para a igreja. Eu quero só resumir isso. Em um ano, ela levou para a igreja para batizar 112 pessoas. Pergunta para mim: por que nós estamos crescendo no Pará? Estamos, glória a Deus. É porque o nosso líder é o melhor? É porque tem pastores muito bons? É porque tem celular top das galáxias? Cheio de especificações? É porque a liderança é muito boa? A liderança é top? Eu vou responder para você: não. É porque todos nós descobrimos, todos nós, líderes e liderados, toda a igreja entendeu que o nosso papel nesse mundo não é só se receber poder para estar dentro da igreja. Pessoas que buscam poder para estar dentro da igreja são os mais problemáticos que existem. Me perdoem. Pessoas que querem ser cheias de poder e que ficam de madrugada orando e que veem todas as coisas de oração e fazem todos os propósitos e ficam arrotando: eu estou fazendo propósito não sei de quê. Quando você estiver fazendo propósito com Deus, você não precisa alardear, não. Porque o Senhor Jesus odiava a hipocrisia. Eu podia dizer o que eu quisesse aqui. Eu estou jejuando há não sei quantos. Você não ia saber se eu estou falando a verdade ou não? Sabe de uma coisa? O Senhor Jesus disse: quando você quiser realmente tocar o coração de Deus, quando você quiser, faça diferente de todo mundo. Quanto a ti, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E fala com o teu pai em... O pai. Interessante que a Bíblia não diz o pai que ouve, porque tu está falando, então ele tem que ouvir. Você já prestou atenção?
Ele não diz o Pai que ouve em secreto. Ele diz o Pai que vê em secreto. Ele te responderá. O melhor de Deus você não vai colher em público. O melhor de Deus você não vai colher em público. O melhor de Deus você vai receber e colher entre você e Ele, na presença dEle. O que vai acontecer no púlpito, ou na sua célula, ou quando você está falando, é resultado do que começou no quarto. Diga para a pessoa do seu lado: tudo começa na intimidade. Tudo começa na intimidade. E o que eu tenho visto? Pessoas dentro da igreja colocando currículo de oração, de jejum, para se achar melhor do que os outros, mais merecedor do que os outros, ou para adquirir o respeito. Aquela irmã ali, ela é de oração, ela jejua, ela ora. Só Deus sabe se é ou não é. Às vezes é e às vezes não é. Às vezes no dia a dia ela não aproveita as oportunidades. Ela é capaz de estar numa fila enorme no banco, parada durante meia hora, e ela não sente nenhuma empatia por ninguém. Ela não olha ao redor dela, ela não vê, ela não está nem aí para ninguém, porque eu sou santo, eu estou cheia, eu sou cheia do poder. Mas o Espírito Santo vem para quebrar toda a hipocrisia, e ele diz... O Senhor Jesus disse: vocês vão receber o poder, sim, vão, porque Ele virá sobre vocês, Ele virá. Mas Ele vai provocar uma coisa específica. Eu duvido de plenitude do Espírito que não produz fruto no reino. Eu duvido de santidade que não gera vidas. Eu duvido de religiosidade que não tem propósito de servir. Porque na palavra de Deus as coisas são muito claras, meus amados. Poder que não serve, poder que não é para servir, poder que não é para abençoar os outros, poder que não é para se colocar como instrumento de bênção para os outros. Poder para si mesmo é arrogância, é prepotência, é orgulho, é soberba, é rebeldia. Os piores crentes que existem são os crentes que se dizem cheios de poder, religiosidade, tradicionalismo, porque eu estou nessa igreja há não sei quanto tempo, eu oro, eu vou na torre de oração, eu vou no culto disso, no culto daquilo. Nada disso para Deus vai fazer sentido se Ele perguntar: cadê o teu fruto lá no céu? Diga para a pessoa ao seu lado: oração não é fruto. Diga: jejum não é fruto. Lá no céu, diante do trono de Deus, Ele vai querer ver fruto. O jejum só serve aqui para a terra. Só é para te fortalecer aqui. A oração é só aqui. Você acha que lá no céu alguém vai orar? Diga para a pessoa: ora aqui, amado, porque lá no céu não precisa não. Oração é arma de guerra para você vencer aqui, para você se fortalecer aqui. Oração não é fruto não. Oração é uma necessidade sua aqui, para você se tornar forte. Então, tem um fruto, e ele diz assim: que você e eu temos que produzir fruto. Você já viu que isso não está no plural? Tem gente que eu ouço pregar dizendo assim: frutos que permaneçam. A Bíblia diz fruto. A Bíblia não diz uma lista de frutos do Espírito. A Bíblia diz o fruto
do Espírito é, diga fruto, frutificar. E a Bíblia diz que só tem um fruto, e ele diz que você tem que gerar, produzir fruto que dure para a vida eterna. Conversa com a pessoa do teu lado agora, porque isso é uma conferência de igreja. Pergunta à pessoa, qual você acha que é o fruto que vai permanecer para a vida eterna? Porque oração só vai ser aqui. O jejum também, você se preocupa tanto com jejum, mas ele é só para cá, é para você vencer aqui. Louvor é bom, adoração é bom. Mas olha, Deus não está precisando disso lá não, porque tem anjos, serafins, querubins que adoram 24 horas por dia, o tempo todo, infinitamente, durante toda a eternidade. O louvor e a adoração são canais para nós também sermos cheios do Espírito Santo. Aqui. Querido, então deixa Deus te mostrar uma coisa. O único fruto que você vai levar para a vida eterna são as almas que você ganhou para Jesus. São as pessoas que você de algum modo conseguiu influenciar com o Evangelho. São os colegas teus que olharam para você e disseram: eu quero o Jesus dele. Eu quero essa vida que essa pessoa tem. Fruto que permanece para a vida eterna são as vidas, as pessoas. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você é fruto. E você vai estar na vida eterna. Alguém produziu você. Alguém te convidou para ir na igreja. Alguém falou de Jesus para você. Alguém te convidou numa campanha. Talvez você está aqui hoje porque alguém te chamou. Vamos lá na conferência. Alguém de alguma maneira trouxe. Deus usou. Talvez foi um celular top das galáxias. Mas pode ter sido um bem pebinha. Deixa eu te dizer uma coisa. O cara que evangelizou, Billy Graham, ele não, você sabe o nome dele? Alguém sabe o nome do cara que evangelizou o Billy Graham? Diga para a pessoa do seu lado, não precisa se preocupar com isso. Com certeza, o galardão dele vai ser maior do que o meu. Porque uma pessoa só, ele pode só ter ganho o Billy Graham na vida dele. Mas com certeza valeu a pena. Olha para a pessoa do seu lado e diz: deixa Deus te usar. Porque você nunca vai saber o alcance que você vai ter quando falar para aquela tua colega, para aquele teu colega, para aquele teu tio, para aquela tua tia, para aquele teu vizinho, para aquela pessoa do teu trabalho, que às vezes senta todo dia do teu lado e parece que é transparente. Porque você não vê. Jesus olhava e ele via. Então, para que você deseja o poder? Porque eu vou orar daqui a pouco, quando todos nós vamos orar. E o Espírito Santo só virá realmente para quem tem propósito na sua vida, para servir a Deus e ganhar almas. É muito fácil para mim dizer qualquer coisa na igreja que vai fazer você se empolgar, se emocionar e provocar uma reação emocional. Talvez você possa ficar meia hora no chão. O que vai importar não é isso, é o que você vai fazer quando você se levantar, quando você sair daqui, quando você estiver no teu trabalho, quando você estiver na tua casa, no teu lar, no teu ramo de influência, com teus colegas, talvez que ainda são alcoólatras, talvez que ainda não tenham visão espiritual, talvez pessoas que ainda são idólatras. É a maneira como você vai influenciar o ambiente que você vive, porque Jesus deixou claro: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia. Ou seja, Jerusalém é o lugar próximo, é a tua família, os teus amigos próximos. Jesus quer te tornar testemunha dentro da tua casa, da tua família. Nós não vamos ganhar as pessoas dizendo que somos santos. Nós vamos ganhar as pessoas para Jesus vivendo a santidade natural, vivendo a plenitude todos os dias, sendo cristãos autênticos. Eu recebi um WhatsApp
de uma pessoa, de uma moça que eu não conheço. E ela disse assim: pastora, me desculpe, porque eu estou ligando, mandando essa mensagem para a senhora. E desculpa estar lhe incomodando, mas eu não estou na igreja, eu sou decepcionada, eu não tenho vontade. E eu ouvi uma pregação sua na casa de uma amiga minha, num DVD. E eu pedi se ela tinha o seu contato e eu queria conversar. Isso tudo no WhatsApp. E aí eu coloquei: pois não, estou às ordens. E ela disse: a minha mãe é uma líder na igreja. Ela é presidente das mulheres. Aí disse a igreja qual era, que não interessa aqui. Ela coordena um trabalho poderoso lá, ela faz movimentos. Mas pastora, todos os dias eu ouço a minha mãe, qualquer coisa ela solta cada palavrão. Ela xinga. Ela trata o meu pai como um verme. Ela não tem nenhum pingo de paciência. Nós somos todos decepcionados em casa com esse cristianismo. Então você vê uma pessoa na igreja promovendo reuniões de oração, botando as pessoas para orar, para fazer, para isso e para aquilo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem testemunhas. De quê? De um Deus que é amor, que salva, de um Deus que é perdoador, de um Deus misericordioso. Nós precisamos compreender que a gente quer mudar o mundo, quer mudar as pessoas. Tem mulher querendo mudar o marido, fazendo campanha para mudar o marido, para mudar os filhos. Tem pais querendo mudar os filhos, tem filhos querendo mudar os seus pais. Todo mundo quer mudar os outros, mas Deus nos convida para mudar a nós mesmos. E rótulo, tempo de igreja, credencial, nada disso é gabarito para ser usado e ser uma conexão de Deus. Eu nasci e me criei no Evangelho. Então eu sempre tive um verme de arrogância dentro de mim. De achar que eu nunca fui do mundo, eu nunca fiz isso, eu nunca dancei lá nas festas do mundo, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu casei virgem, eu casei isso, não sei o quê. Que todas as minhas especificações me tornavam top das galáxias. Eu busco a Deus, eu nunca me desviei, sou caçula de 10 irmãos, eu vi meus irmãos se desviarem e eu nunca me desviei, eu me achava o máximo. Eu não tenho tempo aqui para dizer o quanto Deus teve que me quebrar. O tanto eu tive que ver como eu era miserável. O tanto que eu tive que ver quanto eu era suja. O tanto que eu tinha que ver quanto eu era imperfeita. Quando a nossa netinha tinha uns 6 anos de idade, aqui ficou órfã. Depois eu conto a história. Nós estávamos fazendo uma viagem com ela e com a outra irmãzinha dela, porque o psicólogo disse que era bom a gente viajar com elas, para ter tempo com elas, para a gente viajar de carro, para ter mais tempo com elas. E aí nós fizemos uma viagem de Belém para Fortaleza com elas. E então elas começaram a ficar agitadas dentro do carro, muito tempo parada, criança pequena, uma de 6 anos, a outra de 3. E aí eu comecei a inventar uma brincadeira. Vamos brincar de quem é. Aí, como é isso, vovó? Brincar de quem é. A gente diz as características e quem acertar, pessoa da família, ganha ponto. E quem ganhar mais ponto, a vovó vai comprar uma caixa de bombom. E aí eu comecei. Quem é que tem os olhos azuis? Bastou dizer isso, elas gritaram junto: vovô! Ponto para vocês. E aí foi. Saiu a tia Sandra, a tia Neidiana, saiu a tia Edi. E marcava ponto daqui, marcava ponto dali. E chegou uma hora que foi acabando as pessoas da família. E aí a nossa neta de 5 anos, era a vez dela, e ela disse: peraí, deixa eu pensar. Ah, já sei. Quem é, ainda fez suspense, quem é que quando entra no carro briga com o vovô? Como assim? Não estou entendendo.
E ela, naquela inocência feroz das crianças, né? Repetiu mais lento. Quem é que quando, achando que era a coisa mais fácil, que todo mundo ia saber. Quem é que quando entra no carro briga com o vovô? O meu marido estava dirigindo. Ele não olhou nem para o lado. Ele ficou aqui. Mas pelo jeito assim, que eu dei uma fisgada, era como se ele estivesse dizendo: toma-te. Te vira. Te sai dessa. Minha amada, meu amado, estou brincando aqui. Mas na hora é como se eu tivesse levado um soco no meu estômago. Eu estava em nocaute, eu estava sem ar. Eu queria sair daquela situação. Então eu falei assim: eu acho que, eu não sei quem é. Aí as duas juntas bateram na testa e falaram: claro que é você, vovó. Eu não sei como foi que Balaão se sentiu quando aquela mula falou. Mas duas garotinhas olharem para mim e dizer como a coisa mais simples, que me identifica para elas, é a mulher que briga com o vovô no carro. Aí eu tentei fazer o que todos nós fazemos quando somos confrontados pela janela de Johari, que a psicologia diz que é aquela área que todo mundo vê, menos você. Eu chata, eu implicante, eu isso, eu não, é porque você, aí joga para o outro. Aí eu disse: imagina, a vovó não é chata, a vovó não briga com o vovô. Aí eu tentei me justificar. Eu fui criada, eu caçula de 10 irmãos, então eu aprendi a falar alto, porque se não falasse alto ninguém me ouvia. Eu pegava cascudo de todo mundo, então eu tinha que me defender. Eu sou assim, eu falo alto, eu sou estabanada, mas eu não brigo com o vovô. Eu brigo contigo, bem. E ele: não. Porque para mim, quando eu entrava no carro, que o meu marido dizia assim: bem, você atrasou, a gente está em cima da hora. Aí eu entro agitada, então eu dizia: né? Atrasei, né? Porque não é você que tem que ir lá, dar banho menino, arrumar roupa, fazendo... E nesse tom, para elas isso é... Eu nunca vou achar que isso é brigar, mas isso é brigar. Diga para a pessoa do seu lado: cuida da tua vida. Eu cheguei no hotel em Fortaleza, me enfiei debaixo do chuveiro, pedi licença, e foi o banho mais longo da minha vida. Eu molhei tudo, eu deixei a água cair, e eu chorei, eu e Deus. E eu dizia assim: Pai, eu não quero construir esse legado na minha vida. Eu não quero representar para minhas netas, para minha geração, a mulher que briga. Pai, eu não quero que o Senhor mude ninguém ao meu redor. Eu quero ser mudada. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero que o Senhor me ajude a aprender a falar. Se eu tive uma formação errada na minha infância, se eu tive que aprender a gritar, se eu tive que aprender a falar dessa maneira, eu me coloco agora. Me trata, me cura, me muda, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Não se trata de mudar os outros, não. Talvez você ache seu marido todo errado e você é santa. Talvez você ache a sua esposa toda cheia de problema e você é tão bom. Talvez você se ache os melhores pais. Seus filhos são tão ingratos. Tem alguma coisa em nós que ainda precisa ser tratada e mudada. O que eu fiz a partir de então, 11 anos se passaram, foi todos os dias decidir que eu não era a mulher que briga, que eu sou de paz, que eu sou do bem, que eu tenho que aprender a falar direito com meu marido, que eu tenho que aprender a responder, ainda que eu me aborreça. Eu tenho que aprender controle do espírito
Santo, que nada justifica, que eu posso usar milhares de artimanhas, de razões para justificar, mas se eu estou sendo violenta, se eu estou sendo implicante, se eu estou sendo rixosa, se eu estou sendo reclamona, se eu estou sendo uma pessoa intratável, se eu trato as pessoas, ou seja filho, seja quem for, que nada justifica a violência, a grosseria, falar de maneiras erradas. Nós estamos buscando coisas fora para fazer, mas Deus quer fazer dentro de nós. A maior obra que Ele quer fazer, com certeza não é a que Ele fará através, mas dentro de nós. É ali que começa. Coloca a mão no teu coração. Renova-me. Vai pedindo. Vai passar um filme na sua cabeça. Como é que você responde para as pessoas? Para os teus filhos, para os teus netos? Como é que você responde para a tua esposa? Como é que você trata as pessoas da sua casa? Como é que você trata a sua família? Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Diga para Ele: põe em mim teu coração. Agora confessa. Porque tudo que há de mim. Deixa ele cantar direito ali. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Se trata do que Deus quer fazer dentro de você. Renova-me, Se trata dos teus princípios. Senhor. Quando nós vamos justificar de sermos pessoas amarguradas, a gente diz: é porque eu fui abusada, é porque eu sofri violência. A gente sempre quer apontar os erros dos outros, o passado, as mazelas, para justificar. Não há nada que possa justificar, porque Deus quer mudar a tua vida hoje. E não há nada no teu passado que possa ser parâmetro para o que Deus quer fazer hoje. Se você abrir o seu coração e disser: renova-me, Senhor, me muda. Não importa se você sofreu violência, se você foi espancado, se os teus pais não te davam amor, para de usar isso como desculpas para você ser uma pessoa intratável, fechada, rancorosa, amargurada. Permita-se ser tratado por Deus. Permita-se ser transformada por Ele. Permita-se ser diferente. Passado não é lição para se reproduzir. Passado é lição para se aprender. Não é para viver de passado. Não importa quantos pecados você cometeu, quantos erros, quantos fracassos, quantas coisas ruins você chegou. Não importa se você enfrentou dificuldades ou mazelas na sua vida, ou algum problema no teu passado. Saiba que a tua vida hoje, ela está aqui na presença do Deus que pode, quer e vai, se você permitir, fazer de você uma nova criatura. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo transforma, o Espírito Santo muda, o Espírito Santo te dá um novo propósito. Eu quero ser como tu. Aleluia. Diga comigo: a plenitude do Espírito Santo é para cumprir o propósito de Deus. A plenitude do Espírito Santo aqui nessa igreja será se essa igreja se levantar hoje entendendo o seu papel aqui em Valinhos. Entendendo o seu papel. Cadê a igreja? Levanta a mão e diga: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. O propósito de Deus só se cumpre, a plenitude de Deus só virá se nós entendermos o nosso papel de igreja. Sereis minhas testemunhas.
Eu quero que você pare para pensar. Isaías 61, versículo 1 e 2. Leia para mim, porque está aí no visor. Bem alto. Bem alto. Isso aí é a igreja do Senhor falando. Está se referindo ao Messias de Deus, a Jesus, o nosso mestre. E se eu e você queremos usar o nome de cristãos, nós precisamos ter esse mesmo propósito em nossa vida. Profetize: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para você ficar dizendo na igreja que você é santo, que você é cheio do Espírito Santo, para você ficar reclamando do pastor, reclamando da saia, do comprimento da roupa de quem está no louvor, murmurando de tudo que acontece dentro da igreja, implicando com tudo, causando os maiores problemas dentro da igreja. Qualquer coisinha, se alguém olhou torto, eu não vou mais para a igreja porque aquele pessoal é falso. Porque tem gente que se acha cheia do Espírito Santo, mas não tem fruto na vida, não tem produzido nada. Sabe por que eu digo fruto? Porque fruto não é para você. O fruto não é para a árvore. Diga: o fruto não é para a árvore. Fala para 3 pessoas. O fruto é para a árvore? Para que é o fruto? Para os outros. Diga: fruto é para as pessoas. Fruto é para as pessoas. Fruto é para alimentar os outros. Fruto é para saciar a fome de alguém. Fruto é para alimentar os outros, não é isso? Quando a gente passa numa mangueira, que adianta aquela árvore ficar com aquele horror de fruto? Se ninguém for alimentado, aquele fruto vai ficar podre. Não seja no reino de Deus essa árvore que se diz cheia de fruto, mas que não alimenta ninguém, que não faz diferença, que não é bênção para os outros, que às vezes fica só reclamando de tudo, reparando em tudo, quer arranjar qualquer coisinha que acontece como motivo para você se aborrecer. No aeroporto, durante 4 horas que eu passei na conexão vindo para cá, uma amiga minha muito querida, membro da igreja Quadrangular, que me conheceu num evento e nos tornamos amigas muito grandes. Ela não é pastora, ela é membro da igreja de uma pastora, amiga minha. Mas nós pegamos uma amizade tão grande que quando ela soube que eu ia ficar 4 horas, ela foi para lá para ficar comigo. Eu falei para o meu marido no telefone, ele: e aí, como é que foi a fulana? E falou, aí eu disse: foi bom, coitada. Aí ela saiu de lá com o lombo muito doendo. Como é que você quer influenciar a sua família? Como é que você quer ganhar a sua família para Deus, se você não consegue ser fiel? Coloca a mão sobre a pessoa que está ao seu lado e diga: você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que ser em Deus. Você não tem que ficar, você não vai ser julgado por Deus pelo que o fulano fez, pelo que o obreiro faz. Tem gente que abandona o caminho de Deus, que se torna infiel, que se torna incrédulo, que se torna rebelde, que não ouve, quer justificar suas atitudes. Porque eu fiquei sabendo que tinha um diácono da igreja que estava errando, pecando. Eu tive, desculpa os diáconos, aqui é tudo todos santos, é de outra igreja. Porque eu fiquei sabendo como essa garota. Eu não quero saber de Deus porque a minha mãe está na igreja e solta muito palavrão, é grossa, é ríspida. Nós podemos usar qualquer argumento, porque o inimigo tem milhares deles e vai continuar tendo. A Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar em muitos. Vão ter pessoas falsas, hipócritas, isso não é de hoje. Sabe, queridos, uma vez os discípulos chegaram e falaram para Jesus: olha, pai,
Tem que cortar o pecado. Tem pessoas pecadoras. Aí Jesus disse: eu vou contar uma história para vocês. O dono de uma seara, de uma plantação, plantou bastante trigo. Plantou trigo da melhor qualidade. Mas ele precisava dormir. E enquanto ele dormia, está lá em Marcos, enquanto ele dormia, o inimigo veio, o inimigo dele, o que era invejoso, queria destruir, queria acabar com a fazenda dele, veio e semeou joio, erva daninha, mato feio que não presta para nada, no meio da seara onde ele tinha semeado. Aí os empregados, os funcionários, os lavradores que trabalhavam com ele, chegaram e disseram: olha, nós descobrimos que a terra foi revolvida e tem um monte de sementes de erva daninha, de mato, de joio semeado. Então nós vamos ter que tirar tudo. Aí o dono da seara disse: não, deixa quieto, a seara é minha. Eu sou o dono dessa terra. Eu sou o dono disso aqui. Deixa quieto. Você não tem que cortar ninguém. Você não tem que cortar nada. Você não tem que ser o julgador de ninguém, o juiz de ninguém. Deixa o joio crescer junto. Está na Bíblia. Jesus estava ensinando sobre relacionamentos dentro da igreja. Deixa que cresça. Deixa que o joio cresça junto. Porque eu saberei o tempo certo de cortar o joio, sem ferir o trigo. E às vezes nós queremos ser os que são dono da verdade, julgadores, queremos eliminar. Ah, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, tem que mandar embora, tem um monte de gente ferido dentro da igreja por causa da falta de cuidado, de tato, de nós entendermos que quem é o dono da igreja é o Senhor Deus, é só Ele que pode julgar, é só Ele que pode fazer. O máximo que nós como pastores, como líderes, podemos fazer com a igreja é quando alguém está fraco ou fazendo alguma coisa errada, fazer o que a Bíblia diz, chamá-lo no aconselhamento, chamá-lo à razão, orar pela pessoa, colocá-lo numa perspectiva de vida melhor, apresentar para ele oportunidades melhores e acreditar, porque se nós fôssemos julgados por Deus, como nós gostamos de julgar os outros, nós estávamos fritos. Nós não tínhamos salvação. Porque nós somos cheios de falhas nas nossas vidas. Nós somos cheios de coisinhas, de ranços. No nosso diário, na nossa convivência, na maneira de agir, nas coisas dentro do nosso coração e no nosso sentimento. Então Deus precisa tratar a nós mesmos. A maior inteligência não é querer mudar os outros, mas é decidir mudar você mesmo. Você pode ser um marido melhor. Seja, honre a sua esposa, ame, não seja infiel. Você como esposa, seja mais tratável, diga: eu quero ser melhor, eu quero ter mais paciência, cuidado, honrar o meu marido. Os filhos vão honrar os pais quando eles perceberem que os pais se honram. Honra não se exige. Você tem que me honrar. Deus aconselhou: honra o teu pai e a tua mãe. Tem recompensa na honra, mas ninguém pode exigir honra. Pastor, os meus filhos não me honram, a minha mulher não me honra, eu faço isso, faço aquilo, eu não sou bom, eu trato mal, eu não dou, eu sou assim porque eu não sou honrado. Querido, honra não se pede, honra não se exige. Nunca reclame como líder, como pai, como mãe, porque você não é honrado na igreja, porque você não é honrado na sua família. Nunca use isso como argumento para não fazer, para não ser melhor, para não produzir, para não ser alguém abençoado. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa. Estou secretária de Educação no estado do Pará há mais de 20 anos.
E então eu fiquei sabendo que uma das nossas unidades de ensino ia fazer uma formatura, uma colação de grau. Eu fiquei sabendo em cima da hora, porque alguém comentou, amanhã eu não posso que eu vou estar na colação de grau. Aí eu falei, poxa, vai ter colação de grau, é minha área, né? Eu sou... e ninguém me avisou, ninguém me informou. Mas é tal. E eu digo, então a pessoa esqueceu, eu vou lá participar, vou lá marcar a presença, estimular, para eles verem que a gente valoriza. E eu cheguei lá, a cerimônia toda montada, e eu sentei, botei até um longo, bonito, era colação, né? E sentei bem na primeira cadeira, e a pastora, que era diretora, já estava fazendo a cerimônia, e ela continuou fazendo, ela olhou assim para o meu lado, ela fez assim com o olho, e eu passei a cerimônia todinha ali. E ela não passou a palavra para mim, ela não me mencionou, ela não falou nada. E alguns professores, que também foram meus alunos, começaram a vir ocupar os lugares perto de mim, de propósito, para me insuflar. Para dizer, pastora, isso é um absurdo. Olha a falta de honra. A senhora é a secretária, não foi mencionado. Tem um monte de gente que se prende a títulos. Eu olhei bem serena para eles e disse aquilo, e o Espírito Santo pode testificar se é verdade ou não é. Eu disse aquilo que está no meu coração. Eu não vim aqui para ser honrada. Honra não se exige. Mas a fulana, disse o nome, a fulana não sabe honrar, a fulana não está lhe honrando. Aí eu disse, sabe de uma coisa, querida? Nunca exija honra, porque a pessoa não te deu honra, porque ela não tem. Se o seu marido não lhe honra, não fique com raiva dele, porque ele não te honra, porque ele não sabe o que é honra. Se a sua mulher não é capaz de te honrar, não mude a sua vida com ela, ou não a trate mal, ou não tenha raiva dela, porque ela não sabe o que é honra, ela não aprendeu, ela não deixou isso entrar no coração dela. Os filhos não sabem honrar os seus pais, porque eles não têm honra. Quando o filho tem honra, ele sabe honrar os seus pais. Diga para a pessoa ao seu lado, honra só se dá quando se tem. Se você tem honra, você vai honrar. Você vai saber honrar. Princípio de honra é isso. Deus precisa ensinar a todos nós. Se alguém não te honrou, não fique com raiva não. Porque se você ficar com raiva é porque você é um metido que acha que todo mundo tem que te honrar. Tem gente dentro da igreja que no dia de um evento, se o pastor ou a pastora ou o líder do evento agradece. Eu agradeço a irmã fulano, o irmão fulano, que fizeram isso e aquilo. Esquecer de dizer o nome daquela pessoa, pronto, acabou. Tudo acabado, o serviço que ela fez foi todo pro ralo. Ela fica chateada, ela fica ofendida, porque eu não fui honrada. Nós estamos aqui para ser servos. Servo não tem honra. Servo não tem direito a nada. O Senhor usou a palavra servo. Ele veio para servir. O Espírito Santo tem que ensinar isso em nós, amados. Amar a igreja, amar. Tem pessoas que pensam assim, aqui não deve acontecer, porque eu já notei que a igreja é muito limpa, mas alguns lugares onde eu já fui, a pessoa chupa uma balinha dentro da igreja e joga o papel no chão, ou joga embaixo da cadeira, assim para dar uma escondida. Aqui não deve acontecer também, sei lá, né? De repente, chupa um chiclete na igreja e cola o chiclete embaixo da cadeira. Joga papel no chão, joga e tudo. Vai no banheiro da igreja, joga papel no chão do banheiro, faz o que não deve fazer, deixa o banheiro emporcalhado. E aí ele pensa, os diáconos vão limpar, os limpadores, sei lá quem é, né? Tem igreja que os diáconos ajudam com isso. Cada um tem um sistema. Eu quero te dizer uma coisa. Você tem que ter um lema na sua vida. Recebe isso no teu coração. Eu existo para melhorar tudo ao meu redor. Se eu entrar num banheiro público, como já aconteceu,
Banheiro público ninguém gosta de entrar, mas a gente às vezes tem que entrar. Eu tenho um lema comigo. Eu vou fazer qualquer coisa ali dentro daquele banheiro para melhorar aquele banheiro. Ninguém está vendo, eu estou sozinha lá. Mas se tem papel no chão, já fiz isso. Catar saco. Um tempo eu andava até com uma luva. E não é porque eu tenho mania, não. Eu tenho até nojo. Mas eu já catei papel no chão para colocar dentro do vaso. Ninguém vai ficar sabendo. Estou falando isso aqui não é para me engrandecer, não. É para te dar um pouquinho de ideia de como nós podemos fazer. E ninguém ficou sabendo, ninguém me elogiou por isso. Eu não quero ser elogiada por isso. Eu quero existir sabendo que onde eu posso ir, onde eu posso entrar, eu vou entrar para deixar aquele lugar melhor. Diga isso para a pessoa do seu lado. Você quer mudar o mundo? Comece mudando você mesmo. Você quer mudar o mundo? Comece a mudar as coisas ao seu redor. Comece a ser o agente mudador, o agente transformador. Você quer um mundo melhor? Comece a melhorar o mundo. Comece a melhorar o mundo. Comece a melhorar as pessoas através de você mesmo. Espírito Santo é isso, querido. Vocês vão receber poder. Olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Por que eu sei que Ele está sobre mim? Você pode declarar isso? Então declare, eu vou declarar. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe por que eu sei disso? Levante no seu lugar. Está aí a resposta do Senhor para nós. Vai recebendo agora. Porque Ele me ungiu. Eu sei que Ele está sobre mim, por quê? Porque Ele me ungiu. Quantos já receberam essa unção? Olha, queridos, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi muitas vezes. A pessoa chega para mim, não é por maldade, mas ela chega para mim e diz assim: ai, pastora, bota a mão na sua cabeça que eu quero a sua unção. Já falaram isso para mim algumas vezes. Mas eu quero logo dizer para você: não peça isso para mim, porque eu não vou te dar a minha unção. Eu não preciso te dar a minha unção. Levante as suas mãos. Porque Deus tem uma unção nova para você, com o teu nome. Você não precisa da unção de um, de outro, do fulano e do ciclano, porque Deus te ama e Ele tem uma unção com o teu nome. Você não precisa da unção de Abraão, da unção de Isaac, da unção disso e daquilo. Você não precisa da unção do pastor Joel, porque o Senhor tem uma unção com o teu nome. Ele te chamou para te ungir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Para que Deus te ungiu, meu amor? Para que Deus te ungiu, minha amada? Para que Deus te ungiu, servo de Deus? Para você dizer: eu sou ungido do Senhor? Não, meu querido. Entende. Pode continuar tocando suave. Entende. Ele me ungiu. Para o quê? Está escrito aqui o quê? Ele me ungiu para... Vai profetizando aí perto de ti. Você foi ungido para pregar. Prega, pregador. Prega, pregador. Você foi ungido para ganhar almas para Jesus. Você foi ungido para mudar a vida daquela pessoa que senta todo dia na escola perto de você. Às vezes senta 1 ano, 2 anos, os teus coleguinhas que são parte da tua turma. Não deixe o ano passar, o outro ano passar, sem fazer nada para mudar a vida deles. Porque o Senhor te ungiu para você fazer diferença. Está ouvindo? Tem jovens ali. Você crê que Jesus te ungiu? Você crê? Ele te ungiu para você pregar as boas novas. Porque tem pessoas na tua escola que estão indo para o caminho das drogas, do mal, dos erros, do pecado. Porque talvez você sentou 1 ano, 2 anos perto deles e nunca falou para eles das boas novas. Talvez você reclama do seu vizinho. Você reclama do seu vizinho macumbeiro, do seu vizinho que faz isso, seu vizinho idólatra. Mas você não prega as boas novas para ele.
O Espírito do Senhor está sobre mim, e eu sei que Ele está sobre mim, porque Ele me ungiu, e eu sei qual é o propósito da unção. Levante as suas mãos. O propósito da unção sobre a igreja, o propósito de você estar aqui, o propósito dessa conferência, o propósito do imersão é que Deus nos unja para pregar as boas novas, para impactar a cidade de Valinhos, para alcançar pessoas. Olha aí, vamos lá comigo? Para o quê? Enviou-me para o quê? Restaurar. Sabe o que é contrito? A pessoa que vive com o coração apertado. Contrição é aperto. Às vezes você entra na igreja. Hoje, cadê aquela irmã querida? Lá atrás ela está, olha. Ela entrou na igreja hoje. Quando ela entrou na igreja, ali, lá fora, eu estava ocupada arrumando as coisas que eu trouxe. Mas quando eu olhei para aquela mulher, eu vi que o coração dela estava apertado, contrito. Está ali ela, levante a sua mão. Deus sabe o porquê. Eu não perguntei por que ela estava assim. Eu senti na hora e eu a abracei. E eu orei com ela. E eu senti que Deus estava liberando algo sobre ela. Vai dizendo assim: Ele me enviou para restaurar os contritos de coração. Tem pessoas sofrendo, sabia, irmão, no teu trabalho. Homens que chegam para trabalhar ali arrasados, passando problema, enfrentando barra, ou até mesmo nos erros, praticando coisas erradas, cegos, sem Deus. Sabe, minha querida, tem pessoas que você encontra todo dia na feira, todo dia no supermercado, na vizinhança, na aula de ginástica, na sua andada no quarteirão. E você não sabe, mas elas podem estar enfrentando lutas, problemas. Sabe, uma arquiteta lá em Maringá foi chorando num culto que eu estava pregando sobre despertamento da igreja. E ela chorava. E ela não aguentou ficar sentada. E ela veio na hora da pregação e ela se ajoelhou aqui no altar. Não teve vergonha. Ela se ajoelhou e ela só chorava. E eu terminei de pregar. E eu fui, me ajoelhei do lado dela. E ela não conseguia falar. Ela disse: a palavra que a senhora falou hoje tocou no meu coração, pastora. Eu sou arquiteta. Deus me deu a oportunidade de eu ir comprar numa loja de uma das mais famosas aqui de Maringá. E eu entrei naquela loja e o Espírito Santo falou para mim: fala de Jesus para o dono da loja. Aí ela pensou: mas ele não vai querer me ouvir, ele é um cara, né? Ele vai, como que eu vou chegar para falar? E ela sentiu de falar, mas ela não teve. Ela disse: não vou, não é o lugar, não é o momento. Ela disfarçou e não falou. No dia seguinte ela recebeu a notícia que aquele homem tinha se suicidado, rico, conhecido na cidade. E ela chorava, ela dizia: o sangue dele está correndo sobre mim, porque Deus me falou, pastora, e eu não fiz. Querido, tem pessoas, nunca houve tanta gente se suicidando, é verdade ou não é? Eu não sei para cá, por esses lados, eu não pesquisei. Mas no Pará o negócio está feio. Dia 1º de maio, um jovem da igreja, 14 anos de idade, o pai, a família toda da igreja do pastor Xene em Marabá. O pai viu que ele estava demorando a tomar café, dia 1º de maio, feriado. O pai então bateu na porta, bateu e nada de resposta. Ele ficou preocupado: vai que meu filho passou mal, né? E resolveram arrombar a porta. O filho estava enforcado com a coisa do kimono de Muay Thai. 14 anos de idade. Ele foi no culto de domingo na igreja. Será que alguém olhou para ele? Será que alguém percebeu que o coração dele estava apertado? O pai mandou uma mensagem no grupo da igreja de Marabá dizendo assim: cuide dos seus filhos, chorando. Mensagem de áudio. Porque eu
percebi, eu e minha esposa comentamos que ele estava esquisito. E aí a minha esposa disse, é coisa de adolescência. Fala para a pessoa ao seu lado, não é coisa de adolescência. São feridas que o diabo está promovendo na vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Coloca a mão na sua cabeça e diz, o Senhor me ungiu para eu restaurar os coraçõezinhos que estão apertados de dor, de indecisão, de angústia. O que é que leva um garoto de 14 anos a se matar, gente? Ele tinha um quarto só dele, ele tinha um computador dele, ele tinha uma televisão dele. Ele estava fazendo curso, os pais pagavam escola particular, ele tinha tudo, ele tinha tudo. Diga para a pessoa do seu lado, só que não. Faltava alguma coisa que ninguém percebeu. Mas coloque a mão na sua cabeça e diga, mas o Espírito do Senhor me ungiu com esse propósito de eu restaurar os que estão com o coração contrito. Toda vez que você estiver num ambiente, seja numa fila de banco, dentro de um ônibus lotado, fique atento e olhe ao seu redor e diga, Senhor, por que eu estou neste ônibus, nesta fila, neste lugar? Alguém aqui está precisando. Várias vezes eu já me peguei orando por vendedor de loja. Aí às vezes uma amiga que está comigo diz, ei pastora, aqui na loja, é hora do expediente, o patrão dela vai chamar atenção. Eu digo, não, porque eu entro em alguma loja e não faço isso, mas se naquela loja eu senti que aquela pessoa está por um fio e a pessoa acaba chorando e dizendo, eu estava precisando. Talvez alguém precisa de um abraço perto de você. Abraça. Nós não sabemos. Abraça, mas não abraça só para cumprir a obrigação. Abraça para restaurar, abraça para curar, abraça para orar, para dizer que Deus te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te trate, Ele tem tudo o que você precisa. Diga palavras proféticas, porque o Espírito Santo está aqui e Ele está nos ungindo para restaurar os contritos de coração. Aleluia! Mas vamos continuar a entender. Para que nós temos a unção de Deus agora? Olha, Ele nos ungiu, Ele me enviou para restaurar os contritos de coração, e Ele me enviou também para quê? Diga para mim bem alto, para proclamar, vamos ler o texto, o Senhor me enviou para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, e agora bem forte, e para... Essa é a razão da igreja existir. Essa é a razão, diga para a pessoa ao seu lado, é a razão da tua existência. É a razão pela qual nós estamos aqui na imersão. Não é porque Deus quer apenas te encher do poder para você dizer eu estou cheio de poder. Mas o poder tem propósito. O poder tem propósito. Ele quer levantar você aqui nesta cidade, aqui neste lugar, no teu bairro, na tua esfera de ação, aonde você pisa os teus pés. Ele está te enviando para pregar as boas novas, para restaurar os contritos de coração. Faça assim. Eu sou libertador de cativos. Pessoas que estão prisioneiras do passado, prisioneiras do pecado, prisioneiras dos vícios. Essa é a razão da unção. Vai entendendo, vai deixando isso entrar dentro de você. Não está se referindo aos pastores, não, está se referindo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão e toma posse disso na sua vida. Ele me levou para abrir a prisão dos presos. Só esse pouco tempo que eu estive aqui conversando com um e com o outro, eu já ouvi 2 vezes alguém dizer assim: a minha sogra é idólatra. Ou então, o fulano não quer saber de igreja. Pare. Eu não disse nada para a pessoa na hora, porque às vezes é deselegante, dá a impressão que você está brigando com ela.
Então escuta o que o Espírito Santo está falando. Pare de ficar dizendo: o meu pai, a minha mãe, o fulano é idólatra, não quer saber de Deus. O Espírito do Senhor me ungiu para eu abrir a prisão dos presos. Nosso irmão mais velho só queria saber de farra. Eu nunca disse para ele: tu precisa te converter, tu precisa isso, porque tu é errado, tu é isso, tu é aquilo. Eu comecei durante 1 ano a ministrar sobre ele, em nome de Jesus. Eu quebro toda a cadeia do vício, todo o mal, e eu estabeleci o trono de Deus. O inimigo faz a macumba, não faz a macumba? Ele pega um objeto da pessoa e leva para o terreiro, oferece para os orixás, faz voodoo, costura dentro do sapo. Existe ou não existe isso? Mas a igreja tem o poder de Deus. Diga, eu não faço macumba. Diga, não faça macumba. Diga para a pessoa do seu lado: faça atos proféticos. Atos proféticos. Faça o quê? Atos proféticos. Eu dizia assim: o Hélio é de Jesus. O Hélio é servo de Deus. O primeiro passo foi um dia que a minha mãe chegou e disse: sabe o que aconteceu? O Hélio chegou para mim, entregou o dízimo dele e mandou levar na igreja. Tu acredita que o cara ficou dizimista antes de se entregar para Jesus? Diga: quando Deus faz, Ele faz. Diga assim: você é agente de Deus para quebrar prisões, para libertar cativos, para proclamar boas novas. Se você tem um amigo que se droga, se você tem uma pessoa que está do seu lado em pecados, em delitos, você não precisa ficar jogando na cara dele os erros dele. Você pode se levantar sabendo quem você é. A unção que está sobre você vai tocar a pessoa. A Bíblia diz que a unção quebra julgos. Comece a profetizar, levante a sua mão para o céu. Comece a profetizar aí no teu lugar. Aquela pessoa que você conhece, que está precisando de libertação, que está precisando de salvação, que está precisando da alegria de Deus, da renovação. Creia que essa unção está sendo derramada sobre você. O Espírito do Senhor te ungiu. O Espírito do Senhor te ungiu. Você tem unção para mudar a vida, para mudar as circunstâncias, para mudar o teu ambiente, para abençoar a tua família, para abençoar os teus amigos, para quebrar as prisões, para quebrar as cadeias do pecado, as maldições hereditárias, as enfermidades. Não seja o crente comprimido. A pessoa vem e diz assim: você não foi na igreja? Eu estou com uma crise de coluna, eu estou com uma dor na coluna. Ah, mas eu vou te ensinar um exercício. Se você fizer o exercício, talvez você vai melhorar a tua coluna. Eu vou te ensinar uma pomada. Ah, eu vou te dar o nome de uma pomada para você passar. Quem faz isso? Seja sincero. Você sempre vai ter uma indicação de uma coisa para a pessoa fazer. Toca na pessoa que está do seu lado e diga: o primeiro recurso é a oração. Quando uma pessoa se queixar perto de você de qualquer coisa, diga: eu vou orar com você agora. Porque, diga comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu. O Senhor está dando unção. Bota a mão na sua cabeça e creia. O Senhor está derramando. Eu não preciso tocar você com o óleo não, porque o óleo é de Deus. Ele vem do trono de Deus. Ele está sendo derramado sobre você, sobre você, sobre você. Ele é a tua bateria. É Ele que vai te reconectar com as pessoas. É Ele que vai fazer com que você conecte Deus às pessoas. Deus tem uma obra para fazer. Ele tem pessoas para alcançar. E Ele te ungiu. Ele está te ungindo para que você seja agente do milagre, agente da bênção, agente de Deus.
Deus, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, na tua vizinhança, em todo lugar onde pisar a planta do teu pé, o Senhor está te ungindo para você ser bênção. Levante as mãos agora e diga: eu sou agente de milagres.